Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem. E hoje, partindo do princípio que o nosso podcast, além de divertido, é útil, nós estamos com um convidado especialíssimo, um convidado que é também meu amigo e que vem para colaborar conosco, porque aqui elas dizem, mas eles também colaboram. E eu estou aqui com o Walter Costa Borges, que nome maravilhoso. E eu quero te pedir para se apresentar para a nossa audiência, por favor, Walter. Olá, meninas, boa tarde. Boa tarde, Bartilha, tudo bem? Bom, então sejam muito bem-vindas ao podcast da Bartilha. Muito sucesso, tá, Bartilha? Para você que está aí nessa missão que é de utilidade, diversão, é tudo um pouquinho, né? E se divertir e ficar feliz é útil também. Bom, sempre ficar me delongando demais, você já conhece a Bartilha. Eu sou médico especialista em ginecologia, ginecologista, mas eu não sou bem um ginecologista não, tá? Eu atuo numa área específica, uma sub-área ou subespecialidade da ginecologia, que é a fertilidade humana. Eu vou generalizar a fertilidade humana porque eu lido com a fertilidade do homem e da mulher, tá bom? Que vocês devem conhecer como aqueles profissionais que fazem a parte de fertilização, inseminação, né? Então, eu sou um médico que atua, sou ginecologista por formação, mas eu atuo exclusivamente com essa parte de fertilidade. Aconselhamento, preservar a fertilidade, planejamento familiar, congelamento de ovos e ajudar as pessoas que, no geral, podem estar encontrando, assim, alguma dificuldade para cumprir o planejamento familiar delas. É o que eu faço todo dia. E esse é um assunto que, principalmente para as mulheres, causa muita curiosidade. Principalmente, não é o meu caso, mas principalmente ali após os 30, né? Nós começamos a nos preocupar mais com essa questão da fertilidade e como preservar. Mas antes de a gente falar aí como preservar a nossa fertilidade, porque eu imagino que você tem muito conteúdo, acho que até nós vamos precisar de mais um episódio, porque é muito conteúdo. Eu queria que você contextualizasse para nós, para a gente começar aqui um alinhamento de conceito, para todo mundo ficar na mesma página. O que é fertilidade? Tá. Nossa, tá bom. O conceito médico de fertilidade é assim, a sua habilidade de gerar de forma natural filhos. Tá? Isso é fertilidade. Então, a pessoa fértil é aquela que não tem nenhum empecilho ou não tem nenhum empecilho grave na sua capacidade de gerar naturalmente filhos, tá? Então, envolve a sua capacidade de ter filhos com velocidade, com qualidade, com saúde. Eu acredito que é isso. Perfeito. Tá? Eu te pedi para alinhar esse conceito porque parece óbvio, mas não é óbvio para todos. Então, partindo do princípio que nosso público aqui é abrangente, eu quis trazer esse alinhamento. E aí, como eu falei, uma das maiores preocupações da mulher que quer ser mãe após os 30 anos, principalmente, é sobre como preservar a fertilidade. E, claro, nós tem casos de amigas que fizeram várias tentativas e não conseguiram a tão sonhada gestação. Então, quais são as principais causas de infertilidade? Tá. Bartilha, uma coisa aqui que é interessante, tá? É que a fertilidade... A minha área da especialidade é um tanto quanto machista em vários aspectos. Sim. Quando você analisa somente as pessoas que têm uma certa restrição ou dificuldade de ter uma gravidez natural, então elas têm um comprometimento da fertilidade, já não é tão machista assim mais não. Porque os homens e as mulheres são afetados mais ou menos meio a meio. Não vou entrar em tantos detalhes, mas o homem, tá, meninas, ele é responsável por dificuldades de gravidez num casal heterossexual na mesma proporção que as mulheres, é meio a meio. Então até aí é bem democrático, tá bom? É bem igual. Aí nas mulheres, né, que tem metade das vezes tem alguma coisa, né, alguma alteração na mulher, ela pode ter um problema na ovulação, ela pode ter um problema nas trompas dela, pode ter um problema no útero, ela pode ter endometriose. Cara, endometriose é um tema importantíssimo, talvez faça parte de um podcast depois. Só sobre isso, né? Sim, é um tema importantíssimo. Até tem uma pergunta de uma seguidora sobre isso, mas a gente pode aprofundar depois. A endometriose tem relação com tudo, qualidade de vida sexual, fertilidade feminina, mas enfim. Então, para as mulheres, pode ser um problema de ovulação na trompa, no útero dela, pode ser endometriose. E a mulher, bem mais do que o homem, bem mais, tá? A fertilidade dela, que é a capacidade de gerar filhos de forma natural, ela também é influenciada pelo momento que ela deseja engravidar, que a gente chama de idade, né? Momento da vida. Então, a depender deste momento, pode ser mais ou menos fácil ela alcançar essa fertilidade. Eu colocaria, então, essas 5 categorias, vai? As alterações de ovulação, trompa, útero, endometriose e o momento de vida. Para o homem, a idade pesa bem menos, influencia bem menos do que na mulher. Na mulher influencia bastante. O que mais influencia para o homem? Fiquei curiosa agora. Tá. Tem muita coisa. Então,
o fator do homem, o masculino, né, que é bem democrático, tá, meninas? O negócio afeta homens com muita frequência. Essa história de que vamos ter que olhar a mulher primeiro só porque ela é um ser mais complexo, achar que o homem não dá problema, não. É igual, é meio a meio. No consultório aparece dos dois no mesmo tanto. Então, o que faz um homem, por exemplo, perder uma parte da fertilidade ou totalmente? Tem um monte de coisa. Ele pode ter uma doença genética, ele pode ter uma alteração, tipo uma varizes, né, na região lá do testículo dele. Ele pode ser problema de obesidade, cigarro, uma infecção, trauma. Tem muitas as causas que causam o que a gente chama de genericamente fator masculino. Então tem muita coisa, Martim. Para o homem, a idade bem menos. Aí é aquele momento que a fertilidade ela começa a ser mais machista. O homem não tem essa pressa, né? Sim. A pressa que existe, a pressa biológica, a pressa social que a mulher carrega com relação a... O homem já não tem, tá? Agora, que ele é afetado mais ou menos meio a meio, sem dúvida. E é muito legal que as coisas vão fluindo, assim. Eu sou totalmente leiga no assunto, né? Mas uma das formas de preservar a fertilidade da mulher, eu não sei se estou falando besteira, você pode me corrigir. Porque, por exemplo, ainda não cheguei nos 30, mas suponhamos que eu estivesse ali no pós-30 e aí já sentindo essa necessidade. Existem outras formas também, como, por exemplo, o congelamento de óvulos, né? Que pode ser uma forma de preservar isso, seria... Falei besteira? Não, você falou certinho, tá. Eu acredito que hoje, né, Bartilha, com a disseminação da informação, todas as mulheres sentem, né? Elas sabem que, a fertilidade feminina está relacionada com a idade e que o passar do tempo pode ir tornando o processo de cumprimento do planejamento familiar mais difícil para a mulher. Isso é uma coisa já cultural, é um conhecimento popular e a mulherada se preocupa e tem que se preocupar, né? Mas agora, recente, que as mulheres estão assumindo uma outra posição social, elas estão adiando a gravidez e aí realmente isso está virando uma preocupação. Então, é verdadeiro isso, e essa preocupação, vamos colocar assim, ela é biológica, ela tem um fundo científico. Sim. E por que isso acontece com a mulher e não com o homem? Vou tentar colocar isso de uma forma bem prática. Por que o homem não tem tanto essa preocupação com relação à idade? E por que a mulher fica nessa coisa, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Nossa, agora o negócio do meu trabalho, eu vou estudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu quero viajar primeiro com minhas amigas, eu quero fazer outra coisa. O relacionamento não deu certo. Enfim, por que tem essa pressa? A diferença entre o homem e a mulher que gera vamos chamar de pressa biológica, essa batida é óvulo. Óvulo é o gameta, o óvulo é a sua contribuição, é a célula que você entrega para formar um embriãozinho, para formar um novo ser vivo. Da mulher é o óvulo, do homem é o espermatozoide. O homem fabrica todo dia, ele continua fabricando a vida dele inteira, novos e novos espermatozoides, e a mulher não. A mulher só fabrica os óvulos dela enquanto ela é um bebê dentro da barriga da mãe dela. Quando a mulher nasce, ela já não fabrica mais e vai esgotando. Os óvulos vão acabando em quantidade e qualidade. E isso é um evento que vai acontecendo cada vez mais. E ele vai acelerando. Chega nos 30 anos, ela já perdeu um tanto. Com 35, ela vai perdendo mais ainda. E com 40 anos, mais ainda. Então, a fertilidade da mulher está muito vinculada ao óvulo. O útero não envelhece. O corpo da mulher, se ela se mantiver saudável, ele não envelhece. O que ela perde e não restitui? Óvulos. Por isso que quando você quer preservar pelo menos a fertilidade relacionada à idade, você não congela um pedaço do útero, você não congela um outro elemento do corpo, você congela o quê? Óvulo. Porque a mulher não regenera, ela não fabrica de novo, eles vão diminuindo em quantidade, qualidade, e isso é o que acaba prejudicando e gerando essa pressa. E a gente não tem um jeito de reverter. Não tem Tem linhas de estudo, mas não existe um remédio, um comprimido, uma injeção que você tome e que freie isso. Não tem jeito, vai acontecer para todo mundo. Então, ou você não faz nada e deixa quieto e lá para frente você olha, ou em algum momento fala, não, peraí, eu vou mobilizar tempo, recursos para guardar um tanto de óvulos para mim. É isso, a filosofia é essa. E como você bem colocou, hoje nós temos mais acesso a conhecimento. Porque falei aqui em um outro episódio do podcast, eu não tive essa conversa sobre tudo isso que envolve a sexualidade feminina, enfim, reprodução humana com a minha mãe quando eu era criança. Então, a gente não teve, muitas de nós não tivemos esse acesso a essa informação pelas nossas mães, pelos nossos pais. E hoje a gente tem bastante informação, mas ainda não é, digamos assim, não podemos dizer que todos têm acesso à informação. E eu vejo que você faz um trabalho muito bacana lá no Instagram,
respondendo a perguntas, a dúvidas sobre isso. Então, eu achei bem interessante trazer esse tema, porque o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para outras pessoas. Como eu falei, eu sou totalmente leiga. Por exemplo, até um outro tema que surgiu lá no meu Instagram, quando eu abri a caixinha para a gente conversar com você hoje, é sobre endometriose. Você colocou aí que é um dos fatores que como você disse, né? Cabe um episódio inteiro para endometriose, porque é algo bem complexo de diagnosticar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a endometriose, se você puder, eu sei que é um diagnóstico complexo, mas falar as possíveis causas ou diagnósticos e por que a endometriose prejudica a nossa fertilidade. Se for possível, nesse tempo aqui, falar sobre isso. Não, eu vou tentar resumir, eu vou tentar assim ser completo, mas ao mesmo tempo falar de uma forma resumida que dê para entender. A endometriose, Bartilha, sempre existiu. A gente não sabe direito o que é endometriose, tá, meninas? Conceituar a endometriose do ponto de vista técnico é até um pouco difícil. Parece que para algumas mulheres uma parte de dentro do útero cresce de fora dele. Vamos colocar assim, tá? Uma parte do seu útero que era para estar ali, ele está crescendo e desenvolvendo em outros lugares. Isso é mais ou menos endometriose. Endometriose sempre existiu, tá? Sempre, sempre, sempre. Provavelmente não tem mais gente com endometriose do que tem hoje. O que está mudando é a nossa atenção, a nossa capacidade de encontrar, de tratar a endometriose. É isso que está mudando. Nós estamos criando, né? Nós estamos superando primeiro preconceitos antigos, né? De que a mulher é obrigada a menstruar, de que ela é obrigada a sofrer com menstruação, de que, sei lá, fluxo é limpeza do corpo, dor é purificação espiritual. Isso é conversa fiada, é conversa de quem não está com dor. Não existe isso, né? Então a gente está superando preconceitos antigos, de que a menstruação é necessária, de que ela ser sofrida é normal coisíssima nenhuma. Essa conversa é uma coisa fiada que você pode escutar na sua vida, é de que menstruação problemática é normal, né? Então a gente está superando preconceitos antigos e nós estamos criando tecnologia para reconhecer o problema e tratá-lo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês conheceram o caso da Anitta? O caso da Anitta ficou notório, né? Eu acho que enquanto as doenças importantes não afetam pessoas notórias, elas não ganham a atenção da mídia. Então, se uma pessoa não tão importante adoece, não tem problema. Se alguma pessoa importante adoecer, tem problema. Então, a Anitta, não sei se vocês sabem, ela foi há um ano, mais ou menos, atrás, operada por endometriose. E a Anitta levou 10 anos para descobrir que tinha endometriose. A Anitta era uma pessoa que não tinha acesso à medicina de qualidade? Né? Qual que é a restrição dela? Recurso financeiro? Não tinha problema, o problema é tecnológico. E ela provavelmente passou por profissionais renomados que tiveram dificuldade em encontrar ferramentas para dar o diagnóstico para ela, né? Então você imagina uma mulher que está no SUS, dependendo de um diagnóstico como esse. Já pensou? São muitas, né? Sim. Então, Bartilha, a endometriose, ela é um agravo à saúde muito importante, porque por dois motivos. Primeiro, ela afeta uma coisa que, na minha opinião, é mais importante que ter filhos, que chama qualidade de vida. Sim. Você ser feliz, viver bem, eu sou um cara que lida com fertilidade, eu ainda acho que é mais importante do que você ter filhos. Viver bem, eu acho que não tem nada tão bom e importante quanto isso, né? E endometriose atrapalha você viver bem. Tem mulheres que não vivem bem porque têm endometriose. Elas têm cólicas. Não é cólica, vou tomar um Advil aqui, vou tomar uma troveira. Não é isso, não. Cólica, meninas, é cólica que você não trabalha, você não convive, você termina relacionamento, você não namora, não tem sexo por 10, 15 dias no mês. Eu até ia entrar nessa questão dos sintomas. Então, cólicas... Dor de uma forma geral. Dor de uma forma geral. A mais comum é ter cólica menstrual, mas não é uma cólica qualquer, é uma cólica incapacitante, cólica que te limita, você não produz, não trabalha, você não convive, você não se relaciona porque você está menstruada. Você fala que isso é normal? Pelo amor de Deus. Tem mulher que tem dor todos os dias, o dia inteiro, sem parar, porque tem endometriose. Tem mulher que não dá conta de relação sexual, gente. Isso não é uma coisa, isso não é normal. Então, endometriose compromete a qualidade de vida. E nós queremos ter qualidade de vida e tem tratamento, né? Se for bem diagnosticado. O duro é você encontrar quem dá conta de diagnosticar bem, um médico que dá atenção para sua queixa, sabe resolver o seu problema, né? E endometriose também é uma causa comum de subfertilidade. Então, compromete a fertilidade das mulheres. A gente não sabe muito bem por quê, como, mas ela compromete. Por isso que é um tema muito amplo, né? Porque ele envolve o universo feminino como um todo, né? Para as mulheres, a maioria delas, é importante ter filhos. Lidar com um problema que compromete sua fertilidade é sensível para a mulher. E se compromete sua qualidade de vida é super sensível.
E o pior de tudo, até hoje ainda é muito negligenciado, né? Eu estava Negligenciado pra refletindo sobre caramba. isso que você falou, né? É algo muito sério, mas que ainda não existem estudos tão aprofundados para diagnóstico e tratamento, pelo que eu entendi. Na verdade, Bartilha, sabe qual que é o grande gargalo? O grande gargalo. Por que será, Walter, que tem tanta gente? A gente nem tem noção. Nós, eu, você, Bartilha, nós somos uma classe privilegiada. Nós, né? As pessoas aqui da produção, provavelmente uma parte das meninas que estão assistindo a gente, nós somos pessoas privilegiadas. Sim. A gente ainda tem acesso. O que deve existir de mulheres que têm endometriose e sofrem com o problema, sem perspectiva de tratamento, deve ser uma coisa gigantesca. Sei lá, eu estimo que de cada 5 mulheres com endometriose, uma está num lugar, está recebendo um suporte que ela realmente precisa e que vai atender. E por que isso existe? É porque a ciência não está avançada? Não, é porque tem pouquíssimos profissionais preparados para isso. Então você tem, ó, não vou criticar nenhum colega médico, mas esse médico tem a mania de querer resolver tudo, ou a vaidade de dizer que ele não dá conta de resolver. Uhum. E aí, em vez dele recomendar para alguém que resolva, ele cria saídas fáceis para ele. Então você tem lá, doutor, eu tô com a dor aqui, ó. Eu não sei resolver. Eu falo, não, isso é normal. Toma um remédio para dor. Ele comeu demais. Então, existem algumas negligências sutis por vaidade, por preconceito, que às vezes atrasa a pessoa a chegar no profissional certo. Né? Então, é falta de ter uma equipe, porque não tem tanto. Sei lá, Walter, quantas equipes médicas em Goiânia você acha que conseguem atender 100% uma mulher que precisa? Um caso complexo. Deve ter umas 5. Atender de verdade, que pode fazer uma boa fertilização in vitro, que pode fazer uma cirurgia complexa. Deve ter umas 5 equipes em Goiânia, no máximo. Nossa. Talvez você tenha profissionais que atendam a parte da dor e depois referencia para um outro lado, mas lugares completos, cara, é muito pouco, né? Para uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, 2 milhões. Então, gente, o que tem hoje? Ainda está faltando nós termos pessoas que são verdadeiramente treinadas para isso. Porque tecnologia e publicação tem demais, Bartilha. Ciência envolvendo endometriose tem muito. Faltam profissionais que, número 1, não negligenciem, deem atenção. Profissional parar com essa vaidade, querer ou falar que não dá conta de lidar com o problema, mas referenciar ela. E a mulher chegar no lugar certo. Se ela chegar no lugar certo, ela vai ser uma mulher feliz, apesar da endometriose. Sim, até porque é muito doloroso você estar com um problema de saúde e ficar migrando de um profissional para outro, né? Tratando ali por etapas. E continuando ainda falando da endometriose, tratamento só cirurgia ou existem outras formas de tratamento da endometriose? Existem muitas formas de você tratar, e isso vai depender muito, tá, Bartilha? Endometriose o médico chama endometriose de síndrome, tá, meninas? O que é síndrome? Síndrome é a mesma doença que pode se apresentar diferente em um monte de pessoas. Sim. Então, a forma de tratar depende muito de o que a endometriose está causando. Então, tem mulher, Bartilha, que tem endometriose, não tem nada. Uma a cada 10 mulheres, são as sortudas, tem endometriose e não tem dor, tem filhos, tá? Então, essas mulheres precisam de tratar? Provavelmente não. Agora, tem mulher, aí vai depender. Qual que é? É muito complexo. Qual que é a sua demanda frente à endometriose? Quer ter filho ou não? Quando? Tá com dificuldade já? Tá com dor? Então nossa, Bartilha vai desde fisioterapia pélvica, reeducação sexual, psicoterapia. Nossa, antidepressivo, cirurgia, fertilização in vitro, insemina. Cara, é um universo. E a endometriose, ela sempre vai prejudicar a fertilidade? Não. Não necessariamente. Às vezes necessariamente. posso ter endometriose e... Pode. É uma associação muito forte. Sei lá, metade das mulheres com endometriose vão ter algum grau de dificuldade para ter filhos? Vão. Mas ter endometriose não significa que você é incapaz de engravidar. Tem mulher, Bartilha, que descobre endometriose quando ela vai fazer laqueadura porque não quer mais ter filhos. Doutora, engravidei 2, 3, 4, 5 vezes, não quero engravidar mais. Vai lá, faz uma laqueadura e descobre ali na cirurgia que tem endometriose. Nossa. Então, não é uma associação. Walter, por que é assim? A gente não sabe. Agora, se você tem endometriose, né, você está num grupo de mais chance de lá na frente, no futuro, poder ter essa dificuldade. E como qualquer doença, síndrome, o ideal é que você trate desde o início, né? Com certeza. Quanto antes do diagnóstico, mais... Essa aqui é uma informação de ouro, tá, meninas? Qual que é um dos grandes problemas da endometriose? Sabe o que é o diagnóstico? Como que você chega para uma mulher e fala, filha, você tem endometriose? Como é que você faz isso? Hoje, gente, é com exame de imagem. Ultrassom, ressonância. Exames de imagem
conseguem fazer esse diagnóstico com altíssima precisão. Altíssima. E o diagnóstico ele é muito importante, pelo que a Batilha falou. Você vai evitar complicações a longo prazo. Você tem mulher que perde um rim por endometriose, perde os óvulos por endometriose. Tem mulher que sofre muito até descobrir que tem endometriose e ter acesso a tratamento. Então, o diagnóstico permite você evitar complicações. Gente, é libertador. É libertador. Você tem uma pessoa que perambulou 10 anos queixando de dor. Doutor, eu tô com dor. Tá todo mundo falando que é normal, normal, normal. Quando você fala, filha, você tem endometriose, ela fala, eu sabia. Eu perguntei pro meu médico se eu não tinha endometriose. Por que não diagnostica, meninas? Por que leva-se 7 anos, 10 anos, média, para fazer o diagnóstico de endometriose no Brasil? Por que uma mulher como a Anitta, influente, poderosa, rica, levou 10 anos perambulando em São Paulo, nos grandes centros, para chegar na endometriose? Porque o exame de imagem que você tem que fazer tem que ser feito com o cara certo, ou com a cara certa, tem que ser feito com o profissional certo. É um erro comum, doutora, eu tô com cólica, pede um ultrassom comum, não vai achar, esquece. Você vai fazer 100, vai fazer 200. E como você disse, a pessoa pode ter endometriose e não ter nenhum sintoma também, pode acontecer. Mas assim... Talvez seja mais raro, mas pode. O que as mulheres têm que saber? Isso é fato. Cólica menstrual não é normal. Não é normal. Se você tá com cólica, a sua cólica te incomoda e alguém disser pra você que é normal, de duas uma. Ou a pessoa não tem empatia pelo sua queixa, ela não tá nem aí pro que você tá falando, ou ela não tem ferramentas para te ajudar no que você tá falando. Aí ela, ou porque não tá nem aí pra você, ou quer se esquivar da responsabilidade, diz que é normal, porque, olha, vocês vão desculpar, não é normal, e pode ser endometriose. E se você quiser saber se você tem endometriose ou não, você precisa procurar pelo profissional certo. Não é qualquer ultrassom, não é qualquer exame de imagem. Você tem que ir atrás. Se o seu médico não te direcionou, Batilha, você tem que falar assim, eu vou procurar quem é a pessoa na minha região que é capaz de identificar endometriose no exame de imagem. Aí você começa a ganhar o jogo. Tá? Jamais negligenciar, né? Porque, como você bem colocou, não é normal sentir dor. E não é aquela cólicazinha que você toma um remedinho ali e passa. Eu acho que a gente precisa cada vez mais observar o que o nosso corpo está nos dizendo. E a partir disso, se um profissional X não te deu solução para aquilo, buscar um outro profissional, né? Dr. Walter Costa Borges é um profissional especialista, gente. Então, olha, mexão para você aqui. E aí, nossa, a gente falou que precisaria de um episódio inteiro para falar de endometriose, realmente. E é um assunto tem muita coisa. E é um assunto que, assim, muitas de nós têm dúvida. Eu tenho, né? Então, assim, tá sendo uma aula aqui para mim também. E aí, você falou, a gente conversou aqui, você disse que pode prejudicar a fertilidade, mas pode ser que não. Então, é possível que a mulher consiga engravidar de forma natural, apesar que... Olha que notícia boa, gente. Então, todo mundo correndo pro médico para investigar se tá tudo bem aí, tá? E aí eu falei sobre o congelamento de óvulos e como uma forma de preservar a fertilização. Mas eu imagino que existem várias outras, além de investigar aí o histórico de saúde, verificar se tá tudo bem. Mas existem outras formas de preservar a fertilidade. Eu até vi uma resposta hoje na sua caixinha lá no Instagram sobre isso. Eu queria que você contextualizasse para nós, no caso eu, totalmente leiga no assunto, quais são as formas que a gente tem de preservar a nossa fertilidade, principalmente pessoas assim como eu que já estão... Devem existir assim várias formas de você preservar a sua fertilidade. Eu vou citar aqui algumas, tá? Preservar a fertilidade, meninas, significa que quando você quiser engravidar, você vai ter menos chance, por exemplo, de passar pela subfertilidade, menos chance de ter uma dificuldade de engravidar. Ou menos chance, por exemplo, de ter que recorrer a algumas ferramentas que algumas mulheres prefeririam evitar, por exemplo, usar óvulos de uma outra mulher para engravidar, que é uma coisa super comum hoje. Caberia uma outra live sobre o uso de óvulos doados, que é uma live que a gente fala pouco, eu nunca participei, caberia. Mas enfim. Olha só, meninas. Saiu agora recentemente, você viu, Bartilho, uma nova legislação sobre laqueadura? Vi. Vocês viram isso? Vi. Né? Então, o Brasil, que já era um país libertino com relação aos métodos de esterilização definitiva, ficou mais liberal ainda. Né? Então, hoje, cara, um cara de 25 anos que decide ao bel prazer fazer uma vasélia, ele faz vasectomia. A mulher também. Então, assim, gente, se você, né, hoje, uma boa parte dos tratamentos que nós fazemos de pessoas com subfertilidade são pessoas que se submeteram a procedimentos médicos que causam subfertilidade, que poderiam ter sido substituídos por outros métodos igualmente efetivos, convenientes,
mais seguros e facilmente reversíveis, né? Então, se você acha que não quer ter mais filhos, e principalmente se você é bem jovem e acha que não quer ter mais filhos, procurar por métodos contraceptivos, por exemplo, que não sejam tão radicais, que sejam mais fáceis de reverter. É uma forma de reduzir. A taxa de arrependimento aos 25 anos de uma laqueadura é 70%. Só te interromper um pouquinho, porque quando eu tinha 25 anos de idade, eu dizia que eu jamais teria filho. E hoje eu mudei completamente a minha visão sobre isso. Assim, claro que algumas coisas na vida fazem com que a gente mude de ideia, mas hoje eu penso de uma forma totalmente diferente. Imagina se eu tivesse me submetido a um procedimento como esse. Só esse parêntese aqui, porque eu sou prova disso, né? Então, você procurar por métodos, as pessoas fazem laqueadura achando que laqueadura é o único método efetivo que existe. Tem métodos extremamente efetivos, baratos, seguros, não cirúrgicos. E você, se arrepender lá na frente, pode reverter. Ah, mas eu não quero tomar pílula. Cara, você pode botar um Mirena, dura 5 anos. Um dia dura 10. Né? Então, você tem bom senso, não ser muito radical na escolha do seu método contraceptivo, ainda que você ache que você não vai arrepender. É um jeito. Teve um outro jeito, muitas das infecções, muitos dos problemas relacionados à fertilidade são por infecções, são por ISTs. Então, assim, você usar preservativo é uma forma de você evitar adoecimento das suas trompas. Outra forma de uma mulher preservar a fertilidade dela é ter bons hábitos de vida. Fumar parece que aumenta a sua fertilidade. Estar muito, muito acima do peso também. Então, ser uma pessoa saudável pode diminuir a sua chance de enfrentar a sua fertilidade. Um outro ponto, né? Você ter atenção aos seus óvulos. Eu falei isso aqui, olha, uma das causas mais frequentes de dificuldade de engravidar na mulher é faltar óvulos. Eu acredito, Bartilha, de verdade, que toda mulher entre 25 e 30 anos, toda ela, qualquer uma, deveria passar numa consulta de planejamento familiar com um especialista em reprodução humana. Planejamento familiar, Bartilha, não é anticoncepcional, isso é planejamento familiar da Revolução Industrial, 1950. Planejamento familiar hoje é você dar a uma mulher, que para um homem é mais light, a oportunidade de ser mãe com os próprios óvulos dela, quando for conveniente para ela, com saúde, com efetividade, com probabilidade. Isso é planejamento familiar. E, infelizmente, no ginecologista hoje, você não encontra. É um defeito de formação do ginecologista. Raríssimos, raríssimos. Menos do que 1% deles estão devidamente preparados para fazer uma avaliação de contagem de folículos, pegar o resultado e explicar para a mulher o que isso significa, mostrar para ela o que é um congelamento de óvulos, qual que é o momento de se fazer, qual que é a cobertura do que ela está fazendo. Essa consulta de planejamento familiar, sem demagogia, sem corporativismo, toda mulher entre seus 25 e 30 anos deveria marcar uma consulta eletiva de rotina sobre planejamento familiar com um especialista para conhecer o congelamento. É uma outra forma fundamental de preservação de fertilidade. Então, esses são os 4 elementos principais aí, né? Cuidar da sua saúde, se proteger contra infecções sexualmente transmissíveis, ter bom senso na hora de escolher seu método contraceptivo e fazer uma consulta de planejamento familiar mesmo, gente. Planejamento familiar de verdade. Que, infelizmente, seu ginecologista, a chance dele te dar isso é próxima de zero. Um urologista dar isso é próximo de zero. Tem que ser um bom especialista. 25 até os 30 anos. E é importante a gente entender que, por mais que o especialista não nos traga essa abordagem, a gente precisa ter informação para ir em busca disso, que é exatamente o que você está falando. Ah, mas o meu médico não abordou esse assunto comigo. Ok, mas eu posso abordar esse assunto com o meu médico. E se ele não puder me auxiliar nisso, eu vou em busca de um outro profissional, né? O grande problema, Bartilha, é que quando as mulheres falam o meu médico, é meu médico. Quando ela fala o meu médico, ela está se referindo ao ginecologista dela. E, pelo amor de Deus, nada contra os ginecos de vocês, meninas, eles são adoráveis, amem eles, respeitem eles. Mas, infelizmente, não é um defeito do médico, não. É um defeito da nossa formação. Mulherada, os médicos até hoje, sabe como que eles aprendem planejamento familiar? Como se você estivesse na Revolução Industrial. Como se o problema da mulher moderna fosse ter 5, 10, 8, 20 filhos e a gente tivesse que segurar isso dando pílula. A gente aprende até hoje, as universidades médicas ensinam planejamento familiar assim. Não é esse o planejamento familiar real. O problema hoje é outro, ele está invertendo. As mulheres estão encontrando problemas para ter filhos quando elas querem engravidar. Então, esse tipo de treinamento, saber avaliar uma reserva ovariana, saber o que é o congelamento, qual que é o momento certo, os ginecologistas não têm. Você vai perguntar para ele, você vai receber a seguinte resposta: não, você está nova, não, seus exames estão normais. E ele nunca vai te pedir sua reserva ovariana, e quando pede, geralmente não consegue aconselhar. Então, eu acredito que ainda hoje, sem demagogia, sem corporativismo mesmo,
Não dá para ser com seu ginecologista. Por mais carinhoso e cuidadoso que ele seja com você, eu não tenho nada contra eles. Meus pais são ginecologistas, não tenho nada contra. Eles ainda, os ginecologistas, 99,99% deles, não foram treinados e não sabem aconselhar planejamento familiar. Nada contra os ginecologistas. Ah, Walter, você está querendo que marquem consulta com você? Não. É a realidade do mercado. Eu entendo o mercado mais do que vocês. E eu sei como que é. Quem sabe no futuro, tá, Bartilha? O cenário ideal, gente, qual que seria? Que todo ginecologista estivesse 100% antenado nisso aqui, cara. Todos eles estivessem. Porque 99% das mulheres, Bartilha, estão onde? Elas estão nos consultórios do ginecologista. Sim. Colhendo prevenção todo ano, né? Recebendo os cuidados gerais todo ano, mas ninguém fala de fertilidade. Sim, eu trouxe esse tema, vou ser bem honesta, porque eu estava conversando com uma amiga e ela abordou esse assunto comigo. Eu estou com 36 anos, eu quero ter filho e eu estou pensando como é que eu vou fazer. E aí eu falei, putz, esse é um tema que a gente não aborda muito, que a gente não conversa. Entre mulheres, nós não conversamos muito sobre isso. E até mesmo, achei interessante algo que você falou no início, que você trabalha com fertilidade humana. Claro. Não apenas estamos falando de mulheres aqui. E aí você falou sobre cuidados com a saúde. E é importante a gente também deixar um recado aqui para os homens sobre esse cuidado com a saúde, porque nós sabemos as estatísticas aí em relação ao homem, em relação a esse cuidado dele com a sua saúde. Então, queria que você falasse um pouquinho aí sobre a saúde masculina, saúde reprodutiva masculina. Então, o homem, ele não tem essa pressa biológica que a mulher tem. Eu me incluo aqui, a gente fabrica espermatozoide sempre. Então, a questão do tempo, do timing biológico não é tão relevante para o homem. Agora, o homem é acometido por subfertilidade na mesma proporção que na mulher. Então, eu como homem, o que eu posso fazer? Tem muita coisa, gente, tem muitas causas de subfertilidade que acontecem com a gente e você não tem como evitar. Não tem como você evitar de você ter uma varicocele, tá? Um problema de veia no testículo. Mas tem coisas que a gente previne. Então, para o homem, é principalmente hábitos de saúde, entre eles ISTs também. Então, o uso do preservativo no homem reduz a ocorrência de intercorrências que causam subfertilidade. E para o homem, evitar as causas evitáveis de subfertilidade. Obesidade no homem é uma causa de subfertilidade. Cigarro no homem é uma causa de subfertilidade. Tá? Então, eu acho que ter bons hábitos de vida para o homem e evitar doenças, infecções sexualmente transmissíveis são as principais formas que ele tem. A mulher já tem uma questão mais biológica, que é a questão do timing, que é igual eu falei, na minha opinião, toda mulher entre seus 25 e 30 anos tem que passar numa consulta de planejamento familiar com o especialista. Ainda não tem como ser com gineco. Walter, mas 25, 30 anos eu estou muito novo, mas as prevenções são feitas assim. Você faz seguro de vida quando você já infartou? E sabe o que é o outro problema, tá, Bartilha? Assim, para vocês saberem, meninas. Você virar para uma mulher, Bartilha, e falar assim, filha, você não tem mais óvulos em quantidade e qualidade suficientes, ou o que você tem hoje quase que inviabiliza a sua possibilidade de ser mãe com os seus óvulos. Porque você pode ser mãe com óvulos de outras mulheres, é uma coisa que acontece demais hoje em dia, muito frequente. De que adianta eu falar isso? Não adianta em nada, porque é irreversível. Eu não tenho o que fazer. Então, você já olhou sua reserva ovariana, Bartilha, alguma vez? Já, mas agora eu estou com dúvidas. Pois é. Porque, como você colocou, pode ser que o profissional que olhou não saiba. Exato. E aí. Explicar isso. Inclusive, eu tenho um documento para você olhar daqui a pouco, tá? Então, de que me adianta eu informar para uma mulher que ela tem um diagnóstico irreversível? Não ajuda ela em nada. Sim. Filha, você entrou na menopausa. Ué, doutor, e aí que já era? Filha, olha, hoje o que você tem de óvulos para você te dá uma chance ínfima. Ou você vai fazer 50 fertilizações in vitro, provavelmente não vai conseguir. Ou não tem chance nenhuma. De que adianta esse diagnóstico? Não adianta nada. Então esse não é o momento de falar para a mulher. O momento de falar, olha, está tudo bem, existe um recurso aqui, que é o congelamento, que funciona desse jeito, pode te ajudar sim. Se você fizer agora é mais barato, funciona melhor. Ah, mas se você quiser adiar daqui um tempo, também pode funcionar. Esse é o momento. É aí que você faz o planejamento. Não adianta nada eu falar para você que seus ovos estão muito poucos, a qualidade deles está muito pequena ou que eles acabaram. Isso não te ajuda em nada. É irreversível. E, infelizmente, o que chega para nós? Com certeza, o pior cenário. É o erro.
Por isso que eu falo, gente, infelizmente, doutor, eu vou conseguir esse aconselhamento no meu ginecologista? Hoje, 2023. Não, você não vai conseguir. Deve existir 1 em 1000, que são exceções, mas a imensa maioria não recebeu. Não é culpa deles, ele não é ignorante, ele não estudou pouco, não é isso. Ele não recebeu treinamento para aconselhar. Então tem que ser com um especialista. Espero que daqui a 15 anos seja diferente. Hoje não é. E aí, e para aquelas que já passaram dos 30? Bom, você imagina se a recomendação sobre o planejamento É familiar dos 25 é aos importante dos 25 ao 30, o que você acha que é a minha orientação para quem está com mais de 30? Corre pro consultório, né? Não sei se está correndo, mas, cara, coloca isso como pauta de sou algumas dramática. prioridades. Gente, você ir no médico para escutá-lo não ofende. Sim. Bom, a maioria dos médicos não ofende as pessoas, né? Mas assim, não ofende. Cara, é justo você ter informação de qualidade. Sim. Você pode optar, Bartilha. Não é errado você decidir que uma prótese de silicone é mais importante para você que o congelamento. Eu entendo super isso. Tá? E tem pessoas que vão priorizar. Não é errado você priorizar uma viagem do que um congelamento de ovos. Super entendo. Agora, você deixar de poder se decidir por falta de informação, cara, é duro, né? É duro. Dureza. Então, investe uma consulta médica. Vai escutar, vai lá, lá no meu consultório, tô fazendo merchan, a gente olha a reserva ovariana na hora. É impossível. Só se você se negar a fazer, mas se você entrar lá dentro, você vai ser avaliado. Eu vou te falar, filho, o congelamento é assim, ele funciona assim. Se você quiser fazer hoje, ele vai te dar essa cobertura tal. Ele vai te dar esse trabalho. Né? Se você deixar para amanhã, pode ser desse jeito. Cara, e aí você decide. Tem mulher que... Eu já teve pessoas que foram no meu consultório, doutor, eu estou aliviada. Eu sei o que é e eu decidi que eu não vou congelar ovos. Tudo bem. Eu não tenho problema, eu tenho outras prioridades. Se amanhã eu precisar pegar ovo da minha prima, da minha irmã, eu vou ser mãe, eu vou ser super feliz. Show, filha. Não é para congelar, você não vai para congelar, você vai para ter boa informação. Informação é empoderamento feminino. Exatamente. O verdadeiro poder está no Sem conhecimento, né? dúvidas. Conhecer para então tomar as suas decisões de forma consciente. E nessa questão toda, como você falou, pode ser que... Pode acontecer também de a pessoa não ter o sonho. Por exemplo, eu não sou aquela mulher que tem aquele sonho, sabe? Porque tem mulher que tem o sonho, ela quer... O objetivo de vida dela, de fato, é ter filho. E aí, mais uma razão para que se faça se busque esse conhecimento, principalmente se isso é um grande sonho. Porque para muitas, hoje, ou principalmente hoje em dia, né? Muitas mulheres simplesmente não querem ser mãe, tudo bem. Ou eu já não quis, hoje para mim é o seguinte, se eu tiver, ótimo, se eu não tiver, tranquilo também. Mas eu já não quis de jeito nenhum. Walter, mas eu não quero ser mãe. Ou eu já fui mãe uma vez. Ótimo. Eu não tenho dúvidas que muitas mulheres estão 100% seguras do que elas querem hoje. O problema é você tá 100% segura do que você vai querer daqui 10 anos? Eu mudei muito o que eu penso nos 10 anos para cá. E eu confesso para vocês que eu também não queria ser pai. Hoje eu já quero razoavelmente. Talvez daqui 5 anos eu queira ardentemente. Exato. Né? Então, e se você não tiver? Eu não sei se eu teria um problema de pegar sêmen doado. Para mim é menos provável, que eu faça espermograma com alguma frequência. E para você, mulher, é um problema pegar óvulos de outra mulher? Né? Vai te fazer se sentir... A sua feminilidade vai diminuir com isso? Talvez sim, talvez não. Né? Então, às vezes, você congela para se dar o luxo de arrepender no futuro. Na minha área de atuação, isso se chama mitigação de risco. Sim. Então, eu acho que você colocou muito bem, que é a questão de você conhecer e decidir conscientemente, né? E aí, Walter, tem um momento aqui que eu sempre crio um quadro especial para os meus convidados. Adoro. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou dispor, não. Eu abri uma caixinha. Pode lá. expor, não tem problema. Não, depende do nível de exposição. Peraí, que agora eu vou começar a expor o Walter aqui, gente. Mas, na verdade, eu abri uma caixinha lá no Instagram. E aí as pessoas enviaram algumas perguntas, algumas mais sérias, outras nem tanto. Vamos fazer um bate-volta para responder o máximo que a gente algumas curiosas, assim, mas vamos lá. Algumas você já respondeu aqui ao longo da nossa conversa, então eu vou pular. E eu vou começar com essa aqui, que já é mais séria, né? O que é síndrome dos ovários policísticos? Como detectar e tratar? Quais exames detectam? Tá. Para a gente ser prático, né? Vamos ver se a gente consegue responder em 1 minuto. A síndrome dos ovários policísticos é uma causa de dificuldade para engravidar na mulher, que faz com que as mulheres ovulem com menos frequência e previsibilidade. A ovulação é um evento em que a mulher vai liberar o óvulo, né? Ela libera o óvulo, que é a contribuição dela para o bebê, para o embrião.
Então, as mulheres que não têm problemas de ovulação, todo mês, mais ou menos na mesma época, ela ovula. As mulheres com disfunção de ovulação, o ovário policístico é a causa mais comum, elas têm uma dificuldade, elas ovulam menos, com menos frequência, sei lá. Se a mulher que não tem ovula todo mês, a mulher com SOP pode ovular uma vez a cada 3 meses, 6 meses, uma vez a cada ano, ou não ovular de jeito nenhum. E o pior, é totalmente imprevisível. Aquela mulher que quer engravidar e que quer ali ter relação no período fértil, é quase impossível para ela acertar o período fértil dela. A gente diagnostica principalmente na consulta, conversando com a pessoa, pelos sintomas dela e com o ultrassom. Está feito o diagnóstico. Diagnóstico simples, assertivo, prático. Tratamento também simples. Começa, gente, com um bom médico. Procurar uma consulta médica. Não é tão difícil. Relativamente simples. Exato. Aí tem mais uma que até entra no que você acabou de falar. A mulher com ciclo regular só pode engravidar por 6 dias no mês? Tá. O que a paciente a mulherada hoje, né? A gente está acostumado a ter controle das coisas, né, meninas? A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar tudo. A mulher quer controlar a fertilidade dela também. E é natural que muitas mulheres, as que estão começando, elas querem saber o período fértil. Quanto que eu vou concentrar minhas tentativas? Meninas, é assim, ó, essa janela de fertilidade, que é o que vocês estão falando, é o período mais provável de você conseguir engravidar no mês. Que é mais ou menos um intervalo de 6, 7 dias, sim, tá? Mas cuidado, você não ovula sempre no mesmo dia e não é sempre tão previsível assim, não. Então, o dia que você pode engravidar no mês é muito amplo. Muito, muito, muito amplo, tá? Então, não é só 6 dias, pode ser 10, 15 dias de fertilidade. É um negócio um pouco mais complexo do que isso para acertar. Usem camisinha. Ou não, né? Ou se você quiser engravidar, mas pelo teor da pergunta, né? Não, aí cuidado, né? Se você tá querendo evitar uma gravidez e tá querendo acertar os 6 dias que você tem que evitar cuidado, nossa, isso não funciona. É porque eu sei quem foi que mandou a pergunta. A efetividade disso, filha, é baixíssima. Não conte só com isso, não. E aí, tem mais uma pergunta, essa aqui é engraçada. Qual animal tem a maior taxa de fertilidade no mundo? Cara, eu não sei responder. Eu posso chutar, tá? Eu imagino que sejam os ratos. Deve ser alguma coisa assim. Mas deve ser um roedor, né? A gente pode mandar no Google agora, quer ver? Vamos mandar no Google agora. Manda no Google. Cara, eu vou deixar esse no hall de perguntas que eu ainda não sabia responder. Qual o animal mais fértil do mundo? Vou colocar aqui agora, ao vivo, ó, para vocês. Animal mais fértil do mundo. Vamos ver. Bom, eles colocaram aqui que é a perdiz cinzenta. Ela coloca milhares de óvulos por vez. Nossa. Tá? Então deve ser uma das mais. Deve ser algum, mas eu acho que ainda deve ser algum roedor. A não ser responder. Você já falou sobre o período fértil, pergunta que está repetindo aqui. Já falamos da fertilidade masculina. Gente, as pessoas interagiram muito aqui. Qual é o alimento mais indicado para quem está tentando engravidar? Nutricionistas. Gente, olha só. Fertilidade é um dos temas que tem mais tabu e tem mais conhecimento popular. Tem muitos profissionais não médicos também atuando na fertilidade. Não tem nada contra outras especialidades, nada disso. Assim, eu presumo que quando alguém me pergunta alguma coisa, posso estar enganado. Eles querem uma opinião científica e não o que eu acho, né? O que eu acho que eu posso achar que é muito amplo. Então vamos falar de ciência. Meninas, é assim, ó, ninguém provou que tem um alimento específico que aumente fertilidade. Teorias, mitos, cursos de internet, o que mais tem. Provado, fala, doutor, tem um alimento que aumenta a minha fertilidade? Não. Teorias tem demais. Aí, abacaxi, physalis, uma frutinha cara pra caramba pra você comprar, tem 1 milhão. Eu nem sei todas que falam por aí. Mas não tem, meninas, cientificamente não tem. Se você quer otimizar a sua chance de engravidar por vias naturais, é por outros caminhos. O que eu acho, tá, é que o que eu acredito, na verdade, é que toda mulher que quer ter filhos, ela tem que ter saúde para engravidar com menos riscos, né? Ela tem que ter saúde para curtir os filhos dela por muito tempo. E para isso você precisa se alimentar bem, alimentar com bom senso, né? Agora, comer uma coisa milagrosa que engravida mais, gente, isso não existe para fins de ciência, para fins de superstição, né, conhecimento popular e curso de internet, devem existir algumas dezenas de coisas. Sim, e claro, o seu papel como especialista é falar daquilo técnico, né? Técnico, exatamente. Agora, mais uma aqui. Qual é a probabilidade de uma mulher engravidar naturalmente após os 40 anos? Então, a gente estava comentando agora, né, Bartilha, que tem a questão da idade, e a idade influencia na fertilidade, tá?
E esses números que eu vou passar para você são números que a gente já conhece, não por impressões que a gente tem ou porque a gente acha, não. Esses números, eles são bases populacionais que acompanharam pessoas saudáveis. Eu não estou falando de pessoas com problemas de saúde, não. Eu estou falando de mulheres 100% saudáveis, meninas, que somente pelo momento que elas se decidiram, elas se dispuseram a engravidar, né, acabaram enfrentando, qual é a proporção delas que acabou enfrentando um problema ou uma dificuldade em engravidar. Então, olha só os números. As mulheres que começam tentando engravidar com 25 anos, 95% delas serão férteis, então com um ano estarão grávidas. Aos 35 anos, entre 30 e 35, 90%. Aos 40 anos, só 60% engravidam com um ano tentando. Aos 45 anos, somente 15% engravidam. E aos 48 anos, isso chega a 1%. Então, vocês veem como que olha só, eu estou falando, meninas, de mulheres saudáveis. Não é uma pessoa que tem uma endometriose, que tem um problema, não. Mulheres saudáveis que o único, vamos chamar de empecilho para elas, é o momento de vida que ela está. Ser saudável aos 40 anos já te dá quase 50% de chance de encontrar um problema de fertilidade. Aos 45 é a regra. A regra é você passar um bom tempo tentando sem conseguir. Interessante isso, né? Sim, muito. E tudo vai ali, bem até os 35 anos, quando 85, 90% engravida. E o negócio é exponencial. Super rápido. Começa a acelerar com 35, essa dificuldade. Com 40 anos explode. Chegando quase a zero quando você passa dos 45. Incrível, né? Isso é o quê? Óvulo. É uma perda acelerada de óvulo em quantidade e qualidade. Tá? Por isso até que muitos dos congelamentos, o ideal é fazer ele até os 35 anos. Não somente, mas idealmente. Você recomenda esse planejamento entre 25 e 30, mas até 35 ainda é... A consulta de planejamento familiar, para que você conheça o congelamento e saiba dele, ela, na minha opinião, ela deveria ser feita entre 25 e 30 anos. Que, como eu já disse, eu não acredito que ela seja bem feita com ginecologistas hoje. Talvez em 10, 15 anos seja. Então, toda mulher deveria passar por uma consulta. Agora, quando congelar? O ideal até os 35, mas pode ser antes. Pode ser, não, doutor, eu vim aqui com 28 e faz sentido total para mim congelar agora. Ótimo. Não, doutor, eu vou voltar daqui 2, 3 anos e ver como que tá minha contagem de novo e me decidir. Mas o ideal é você até os seus 35, porque é um momento em que, para a maioria das mulheres, elas têm quantidade de óvulos boa, qualidade de óvulos boa. Tá? Dá para fazer inúmeras variações em relação a isso, mas pensando nisso, no impacto da fertilidade na idade, viu, Bartilha? É a consulta de planejamento entre 25 e 30 anos com o especialista e, para quem acha importante, quer investir nisso, congelar até os 35. Podendo ter variações, pode ser feito depois, talvez vai ficar mais trabalhoso e menos efetivo. Olha, muito interessante, porque eu ainda tenho 28 anos, né? Então ainda estou longe. Tá na hora da primeira consulta, então. Tô na hora da primeira consulta ainda. Ai, gente, queria, viu? Meu sonho. Voltar aos meus 28 anos com a maturidade que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho não hoje. se pode ter tudo, né, Nath? Não se pode ter tudo, mas é tudo que a gente, tudo que nós vivemos nos trouxe até aqui, foi importante. Doutor Walter, nós estamos caminhando para o final do nosso episódio e a ideia é que a gente trazer temas relevantes, mas nós não nos delongamos muito para que as pessoas prendam atenção e consigam absorver o conteúdo. Eu gostaria de já deixar aqui registrado o convite para você voltar, para nós continuarmos esse bate-papo em um outro momento. Então, já dei a intimada aqui, gente, né, para ficar registrado. E aqui no nosso podcast, todos os convidados têm um momento onde eu peço que você deixe uma mensagem, que os meus convidados deixem uma mensagem para a nossa audiência. Uma mensagem para marcar a sua passagem por aqui, na nossa casa. Então, deixe uma mensagem para a nossa audiência, mulheres e homens, 20% pode ser filosófico e existencial, pode ser qualquer mensagem. Pode. Gente, acho que eu tenho que gravar um episódio com o Walter, mas assim, não falando do especialista.
Eu acho que tem que ter, viu? Vamos organizar isso aí. O Walter cozinha super bem. Acho que a gente poderia gravar assim, um programa de culinária com o Walter. Rodrigo Hilbert. Não, Walter, pelo amor de Deus, não fala isso não, porque senão a mulherada vai, tá bom. né? Eu vou dar um conselho para vocês. Vou dar uma mensagem que é um conselho para a gente encerrar. Bartilha, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Vocês viram que eu gosto de falar muito. Meu trabalho é mais falado, a gente faz pouco procedimento, fala muito. Eu gosto de falar com o público feminino, é a coisa que eu entendo. Então, eu me sinto em casa, sinto feliz, né, de estar aqui num ambiente festivo, divertido. E, assim, sempre que eu puder e der para ajustar as agendas, eu ficarei feliz em vir aqui. Tá? Até era interesse mútuo nosso e das meninas também. Bom, eu vou dar um conselho e vou dar uma sugestão para vocês, que é uma sugestão que eu repasso para todas as pessoas. Bom, então, me escutem. A medicina está mudando. Tá? Então, a gente tem uma realidade da medicina hoje muito diferente. Médico não é mais um profissional raro, um profissional frequente, comum, que você encontra com muita facilidade. Isso é bom ou não? Médico é igual advogado, quase igual ao marido. Se você acertar, vai ser muito feliz. Se errar, jamais cometam o erro de achar que você paga o seu plano de saúde para custear a consulta médica. Daqui a uns tempos, o principal investimento da saúde é o médico, é o bom médico. Planos vão cobrir hospital, vão cobrir remédios, tudo. Não vai cobrir o expertise e o talento dos raríssimos profissionais que vão ficar mais raros. Jamais deixe de ir um bom profissional. Você tem indicação, cara. Essas pessoas, elas não têm preço. Então, invistam em bons médicos. Não é na minha área, é em qualquer especialidade. Vocês serão pessoas mais felizes, assim. Tá? Dentro e fora da fertilidade. É isso que eu queria falar para vocês. Então, não negligenciem a saúde, né? Como você colocou em qualquer Invistam em bons médicos. Bons médicos. Independentemente de onde eles estiverem. Eu acho que bons médicos, né, vão passar a ser cada vez mais excelentes investimentos para qualquer ser humano. E eles vão ficar mais raros. Então, não economizem na consulta médica. A consulta médica é o momento de você ter acesso ao bom médico. E esses profissionais, eles vão ficar raros. Então, vão ficar cada vez mais. Tá? Então, eu acho que o seu plano de saúde é muito bom para custear coisas que nenhum ser humano consegue custear. A consulta médica deveria fazer parte do seu orçamento anual. Não deveria estar fora dele. Você deveria ter um orçamento para ir no médico. Tá? Ah, mas o meu médico é muito bom, atende pelo plano. Beleza, mas se em algum momento você precisar e quiser ir em um que não atenda, não cometa o erro de não ir. Esse é o meu conselho para vocês. Até porque a gente não pode contar com a saúde pública no nosso país, né? Infelizmente, complicado. Mas, chegando aqui ao final, Walter, mais uma vez, muito obrigada. Portas sempre abertas aqui para você, na nossa casa, que eu chamo de casa, esse estúdio maravilhoso. É aconchegante. Aqui é gostoso, né? Que é uma segunda casa para mim, é a casa do Pod. Então, as portas aqui estarão sempre abertas para você, sempre que você quiser colaborar conosco. E eu sempre vou te procurar também. Muito bom, dá um abraço aqui. Aê, pronto. Nem parece que a gente já brigou igual gato e rato, né? Não, o que é isso? Isso é verdade, não. Não, a gente nunca brigou, não, mas já rolou assim uns arranhões. Então, gente, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Deixe seu like aqui, deixe seu comentário. Se tiver alguma pergunta para o Dr. Walter, segue lá no Instagram. Conta aí qual que é o seu arroba pra gente. DR Walter Costa Borges. A Martíria vai marcar tudo lá depois. Vou marcar aqui também na legenda desse vídeo. Então, encaminhe esse vídeo para todas as suas amigas e amigos que você considera que precisam receber essa mensagem. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.